aí Talk Show. Para comandar o programa, Professor Caixeta. E vamos à nossa quarta temporada do E aí Talk Show. E nesse sentido, com enorme prazer aí, representando aquilo que estamos chamando de fontes da juventude, nós temos a presença do nosso ilustre Roberto Rodrigues. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, prazer é meu, viu, Caixeta? Eu estou muito contente de estar com você aqui, obrigado. O Roberto Rodrigues, ele é nascido em Cordeirópolis, né, Roberto? Estação Mental de Citrus. E, para quem não conhece, Cordeirópolis fica no estado de São Paulo, né? E ele é nascido no dia 12 de agosto de 1942. Então, pasmem, né? O Roberto já tem 80 anos, né? Mas parece um jovenzinho de 50 ainda, viu, Roberto? De 79. Bom, o Roberto é do signo de Leão, né? E para aqueles que são mais apegados, né, à astrologia, Leão é um signo que dá conta de indivíduos aí identificados com muita determinação e muita animação, né? Normalmente, quem é do signo de Leão é vaidoso e tem muita coragem para enfrentar o que for necessário. Então, pelo que eu conheço do Roberto, talvez essas características sejam bem aderentes ao perfil dele. Concorda, Roberto? Eu acho que sim. A vaidade é que não tem muita, não, mas tudo bem. Eu acho sempre, sabe, Caixeta, que todo mundo tem que ter vaidade, ambição e orgulho. São características que são importantes para o ser humano. Mas nenhuma delas pode comer o camarada, senão o camarada desaparece. Um pouco de vaidade é bom ter. É isso aí. Bom, entendemos que a história de vida do Roberto Rodrigues seja por demais inspiradora, né? E que demonstra aí que os mais diversos sonhos podem ser alcançados. E nesta quarta temporada do E aí Talk Show, nós escolhemos como entrevistadas pessoas por demais dinâmicas, né, que demonstram a existência de uma verdadeira fonte da juventude. Então, antes de prosseguir, eu queria agradecer a nossa parceira, a Taxo Agroambiental, que patrocina essa produção, e ao apoio da Gismaps. Roberto, você é formado na gloriosa, né, Engenharia Agronômica, em 1965, né? Alguns poucos dizem que foi a melhor turma da escola, né? E depois de formado, você acabou voltando para Guariba, né? E iniciou o trabalho na fazenda do seu pai. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Roberto, se nos seus tempos aí de infância, de juventude, se você já sonhava em fazer mais pela agricultura, para a agricultura, né? E até que ponto, né, a sua família lhe influenciava nesse tipo de atitude, nesse tipo de decisão, né? Então, conte um pouco para a gente aí como foi esse período da sua vida aí. Pois não. Mas se eu consigo lembrar, faz tanto tempo, viu, Caixeta? Mas o fato concreto é que o meu pai era uma liderança política regional, né? E também agronômica. E na fazenda, ele era frequentemente visitado por pessoas ligadas à área política, defesa da agricultura, que mostravam. Então, eu ouvia aquelas conversas desde muito cedo, conversas sobre as dificuldades da competitividade brasileira, por causa do protecionismo internacional, porque não havia
uma política de renda no país, não havia uma questão ligada à área de segurança, seguro, né? Então, eu sempre ouvia queixas recorrentes em relação a certas injustiças que essas visitas questionavam em relação à agricultura brasileira, relativamente a outros países, né? De modo que eu tinha uma vontade, viu, Cacheta, de ser juiz. Eu sonhava em fazer direito e ser juiz, e dessa forma ajudar a remover os obstáculos de caráter jurídico que afetavam a comunidade brasileira na medida do possível. Então, isso era na mais tenra idade, né? Ali até o tempo de ginásio. Naquele tempo era ginásio, era grupo escolar, ginásio, colégio, que era científico, e depois faculdade, né? Então, eu tinha um sonho de ser juiz de direito. Mas, já no final do colégio, meu pai recebeu visita na fazenda, e eu também, que já estava com 17 anos, prestes a fazer um cursinho para o vestibular, eu recebi uma visita na fazenda de alguns agrônomos recém-formados. Eu me lembro perfeitamente deles. Chamava-se Guaçu Piteri, que acabou sendo prefeito de Osasco, mais tarde deputado estadual, uma boa figura. Outro chamava Pércio Junqueira, que foi diretor do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura de São Paulo. E outro chamava Cassiano Gomes dos Reis, que era um agrônomo formado em Piracicaba também, em 1959, 60. Esses três eram no colégio de turma, e que foi ao Paraná e virou secretário de Agricultura do Paraná, e mais tarde presidente da CEMIG, no governo federal. Então, esses três jovens recém-formados tinham tanto idealismo e falaram sobre tantas coisas da agricultura que me entusiasmaram a ir para Piracicaba de agronomia. Por outro lado, Cacheta, havia já uma certa, enfim, influência familiar, né? Porque o meu pai era agrônomo, formado em Piracicaba, ele tinha um irmão formado em Piracicaba, mais novo que ele, e um cunhado, casado com a irmã dele, também era agrônomo formado em Piracicaba. A minha mãe era filha de um agrônomo italiano, né? E tinha 3 irmãos, os 3 agrônomos formados em Piracicaba, inclusive a primeira mulher agrônoma de Piracicaba, que é a Vitória Rossetti, irmã caçula da minha mãe. Então, eu tinha já 6 tios, né? 5 tios, na verdade, diretos, né? Formados em Piracicaba. Além de nome de primos e primas que tinham estudado em Piracicaba também, havia uma enfim, afinidade, digamos, com a agronomia. E aí, terminei o colegial, estava em Campinas, no colegial, fui prestar vestibular em Piracicaba e entrei direto em Piracicaba, no vestibular de 1961, janeiro de 61. E aí foi o tempo mais feliz da minha vida, o curso em Piracicaba, onde fiz os grandes amores e os grandes amigos da minha vida, nesse período que sabe que eu acho, Cacheta, que na juventude, quando você não sabe quem é o pai do camarada, quanto o cara ganha, onde é que o cara mora, o que o cara faz, se você fica amigo daquele camarada, é no nível espiritual. Aquele nível nunca desaparece, né? Depois está na profissão, você pode fazer amizades muito boas e sólidas também, mas todas elas nascerão já da função profissional. Ao passo que no tempo da juventude, as amizades são no nível do espírito. Então, os grandes amigos e os grandes amores surgiram naquele tempo. Legal. Bom, Roberto, daí o tempo passou, né? Uma série de coisas importantes aconteceram aí na sua vida, né? E uma delas deu conta aí da criação de uma disciplina em cooperativismo, né? Que viria a ser a primeira sobre a doutrina em si, numa faculdade de ciências agrárias no estado de São Paulo, né? E com isso você acabou sendo contratado como professor de cooperativismo na Unesp em Jaboticabal. Então, o que eu gostaria, se possível, de ouvir é algo sobre o seu envolvimento na prática com o cooperativismo, né? E se você acredita que seja, de fato, uma forma adequada, né? E, quem sabe, aí, vencedora para o agro brasileiro.
Essa conversa que você me provoca nesse momento, Cacheta, é um negócio complicado, porque é a minha religião, digamos assim, o cooperativismo, né? Minha doutrina predileta, minha filosofia de vida. Mas, se você me permitir, eu vou falar um pouco antes sobre o professor Pires de Jabuticabal, como é que as coisas aconteceram. Eu tinha duas grandes questões na juventude. Desde estudante de Piracicaba e logo depois de formado também, eu me formei e não fui para fazenda direto. Aliás, eu fiquei alguns meses na fazenda, mas acabei me desentendendo lá com meu pai. Eu tive um convite para trabalhar em São Paulo, na Secretaria de Agricultura de São Paulo, por um secretário extraordinário chamado Glauco Pinto Viegas, esse diretor do Agronômico de Campinas, e que eu conhecera como estudante, que eu era diretor cultural e científico do Centro Acadêmico do CALC, né? E vivia pelos institutos de pesquisa e extensão rural do governo, conversando com seus chefes. Então, o Adhemar de Barros, 66, foi cassado pelo governo revolucionário militar, pelo presidente Castelo Branco, e assumiu o governo do Estado de São Paulo o vice-governador, que era Laudo Natel, que trouxe para a secretaria Glauco Pinto Viegas, que quis um jovem no gabinete, eu era conhecido dele, me chamou para o gabinete. Eu fiquei lá, então, 11 meses com ele na Secretaria de Agricultura, e foi um período riquíssimo para mim, porque eu convivi com agrônomos bem mais velhos, já com a formação acadêmica forte, com a visão política também, institucional, muito relevante. Aquilo me deu uma bagagem que me provocou dois grandes temas, Cacheta. O primeiro tema, que me incomodava desde a juventude, era qual era o sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Né? Essa discussão me levou a ler muito, conversar muito, estudar muito, né? E depois de muito conversar com gente inteligente, preparada, eu cheguei à conclusão que não havia resposta para essa pergunta, né? Qual é o sentido da vida? Você até encontra a resposta na fé. Na fé você se refugia e encontra uma resposta adequada para isso. Mas não existe uma resposta, digamos, de caráter material. Então eu desisti de perguntar qual é o sentido da vida, mas, sendo cristão e acreditando que a vida é uma dádiva divina que nos é dada através dos nossos pais, ela tinha um valor enorme e não podia ser gasta de maneira precária. Portanto, ao invés de perguntar qual é o sentido da vida, eu achei que o importante era dar um sentido à vida, à medida que ela era, de fato, uma dádiva suprema, divina. E aí fui estudar isso. Como é que faz para dar um sentido à minha vida? Estudei. E, obviamente, acabei caindo numa coisa mais ou menos comezinha, né? Que é ajudar a fazer um mundo melhor. Nós estamos aqui para fazer um mundo melhor. E agora, como é que faz um mundo melhor? Né? Estudei como é que fazer um mundo melhor. Se fosse o Papa ou o presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma condição de ajudar muita gente. Mas eu era um mero agrônomo lá em Guariba, o que eu podia fazer para ajudar o mundo melhor? Mas estava trabalhando e tal e coisa, e achei que a única forma que qualquer pessoa podia contribuir era ensinando tudo o que sabia para o maior número possível de pessoas. Se eu tiver um patrimônio representado, Cacheta, por este pedaço de papel, se é o meu patrimônio, eu quero compartilhar ele com você, eu divido meu patrimônio com você, fica metade para mim, metade para você. Mas a sociedade não ganhou nada com isso. Ao passo, se eu ensinar tudo que eu sei para todo mundo, que eu puder encontrar, e você também, todos cresceremos, ficaremos iguais, o mundo será melhor. Então, isso me levou à ideia de ser professor, de dar aulas para poder ensinar tudo que eu sabia. O tempo foi passando e fui contratado como professor em Jabuticabal para o cooperativismo pelo Ricardo Pereira Lima Carvalho, que era diretor da escola, meu contador em Piracicaba, que, aliás, faleceu um mês atrás, um grande amigo, querido amigo meu, um bom, grande técnico e grande líder acadêmico nacional. E aí, comecei a dar aula e fui me encantando com a ideia e tal, e com o tempo me surgiu uma dúvida mais ou menos utópica, né? Tudo bem, se todo mundo ensinar tudo o que sabe, o mundo vai ser melhor. Mas se tiver alguém que não saiba nada, óbvio que isso é uma
ilação impossível, porque todo mundo sempre sabe alguma coisa. Mas partindo do absurdo de que alguém não sabe nada, como é que vai contribuir para o mundo melhor? Se eu tenho lá que ensinar. E aí aprendi que o que vale na vida é aprender. Então, qual é o sentido da vida? É aprender para ensinar, para fazer o mundo melhor. Isso faz o sentido da vida. Então, é uma coisa que me motivou muito a virar professor. E estou até hoje nessa, né, Cacheta? Como você. E a outra preocupação que eu tinha era ser feliz, né? Nós estamos aqui não é para ser infeliz, não é para sofrer, estamos aqui para ser feliz, né? E como é que faz para ser feliz? Né? E fui estudando essa questão também, filosofando, pesquisando e tal, e tinha várias definições de felicidade, eu ouvi algumas muito interessantes. Tinha um velho funcionário na fazenda, um pescador que morava na beira do rio lá na fazenda, que era o meu Siddhartha particular. Eu perguntei para ele, senhor Otávio, o que é a felicidade? Ele deu uma resposta extraordinária, Cacheta. Ele falou, felicidade é uma coisa que o senhor põe numa prateleira que o senhor alcança. Senão você não vai alcançar nunca, não vai ser feliz nunca. Achei genial aquela definição dele. E para mim, felicidade, a minha definição de felicidade é o canto do passarinho que você escuta, mas não põe na gaiola. Então tem que ouvir ele cantar e ser feliz com aquilo. Bom, fui procurando formas, até que eu acabei encontrando 2 caminhos principais para ser feliz. O primeiro é o amor, no sentido mais amplo da palavra. E o segundo é a justiça. E eu pensava, quem praticar o amor e a justiça vai ser feliz. E eu fiquei pendulando dependendo da época da vida, eu achava que era o amor, ou era a justiça, até que com a maturidade, eu cheguei à conclusão que, na verdade, o amor e a justiça são os trilhos por onde corre o trem da vida. Movido esse trem pelo combustível da esperança que você possa fazer um mundo melhor. Então, esses 2 conjuntos de conceitos, Cacheta, é que me animaram desde os 30 anos de idade, pouco antes disso aí. Quero ser feliz, cuidando o máximo possível de amor e justiça, que são temas complexos, e ensinando tudo o que eu sei. E por aí eu fui para a faculdade. Mas antes da faculdade, aqui é que tem a coisa fundamental, eu cheguei na atividade rural em 67, Cacheta, uma região de cana-de-açúcar, e tinha uma cooperativa instalada lá, mas que não fazia nada. E havia uma crise enorme de renda na agricultura de cana naquele tempo, fruto de políticas erradas do governo federal no passado. E eu tinha estudado cooperativismo em Piracicaba, com Copérnico de Arruda Cordeiro. E comecei a trabalhar na cooperativa e, finalmente, eu virei diretor cooperativo em 71. Em 73, e o ano que vem faz 50 anos, fui eleito presidente do Partido de Guariba. Então, eu me meti no cooperativismo para valer, no cooperativo de crédito, e aí eu fiz uma carreira, depois falaremos sobre essa vida no cooperativismo, que eu tive, que foi intensa, até chegar à Aliança Mundial de Cooperativas em Genebra, na Suíça. Mas então eu somei a ação concreta de defesa da classe via cooperativas pelo ensino de cooperativismo na academia. Eu não tenho as 2 coisas, a prática e a academia. Acho que exagerei na minha conversa, mas precisava falar. Legal. Então, Roberto, e em cima disso, você acabou construindo uma carreira brilhante, né? Passando aí por diversas instituições, né? Contribuindo para essas instituições. Então, é muita coisa, mas alguns dos destaques, né? A começar da própria presidência da Coplana, né? Que é a Cooperativa Agroindustrial aí de Guariba, né? A OCB, né? Organização das Cooperativas Brasileiras, a própria Sociedade Rural Brasileira, né? A BAG, né? Associação Brasileira de Agribusiness, da AgriShow, né? Do COSAG da Fiesp, que é o Conselho Superior da Agricultura da Fiesp, da LIDE Agronegócios, da Academia Brasileira de Agricultura,
da própria Única, né? União das Indústrias Canavieiras aí, e foi dirigente aí de mais um monte aí de entidades, né? E além disso, né? Todos, a maioria sabe, né? O Roberto é ex-ministro, né? É ex-secretário de Estado, né? E ex-marido 2 vezes, né? É isso, Roberto? Também. Muita medalha. Mas a pergunta seria o seguinte: em boa parte da sua vida nessas instituições, você deve ter se deparado muito com política, né? E eu gostaria que você compartilhasse os principais desafios aí que você enfrentou na política. Bom, como você falou muito bem, a política está presente em tudo, né, Cacheta? Na vida da gente, até no dia a dia, até na casa da gente, a política, no sentido mais lato da palavra, está presente. Então, eu vou dividir a coisa em 2 partes. A política de classe, né, que eu exerci na plenitude no cooperativismo, tinha 2 grandes dificuldades. A primeira era o crédito. Então, eu queria criar cooperativas de crédito, como havia no mundo inteiro. Eu tinha estudado isso na faculdade, depois de formado, eu fui examinar isso. Havia no Rio Grande do Sul um grande líder chamado Mário Cruz Guimarães, que me ensinou tudo sobre de crédito e tal. E eu queria, e acabei criando uma cooperativa de crédito em Guariba, de crédito rural, a partir da minha cooperativa agropecuária, a Coplana. E essa cooperativa deu um salto enorme, porque eu tive muita sorte. Aliás, isso é outra coisa curiosa. Os meus alunos sempre perguntam: o que precisa acontecer para dar certo na vida? Né? Eu digo 3 coisas. A primeira coisa é fazer o que você gosta de fazer, para ter prazer de levantar todo dia para ir trabalhar. A segunda, tem que fazer o que você sabe fazer, para não fazer bobagem e não fracassar. O terceiro, tem que ter sorte. Eu não pergunto, mas sorte? Como assim sorte? Eu digo, sorte é o seguinte: você sabe, tem que tomar um trem que vai passar na estação da tua cidade. Você não sabe a hora que o trem vai passar, mas tem que tomar aquele trem. O que você faz? Vai para a estação. Quando o trem passar, você pega e vai embora. O que as pessoas vão dizer? Puxa, a sorte, você deve estar na estação, bem a hora que o trem passou, estava lá, né? Não, então a sorte é uma espécie de, digamos assim, estratégia, né? Há um ditado popular: Deus ajuda quem cedo madruga. Sorte é isso, é ajudar as coisas a acontecerem. E quando a Província de Guariba, quando eu criei, tive uma sorte louca, porque havia um banco, o Banco Itaú, que fechou a agência que tinha na cidade, porque ele não era rentável. E o gerente tinha sido meu colega de grupo escolar lá na cidade. E eu conhecia ele, os pais dele, a mãe e o pai dele, gente muito séria, e eu o convidei para tocar a cooperativa. Eu não sabia o que era, mas ele fui lá e falou: isso aqui é um banquinho. Eu falei: é um banquinho. E ele falou: então vamos preciso de mais 2 funcionários do banco. Então, a Cooperativa de Crédito foi um espetáculo. Funcionou muito bem. Mas havia muita restrição, Cacheta. O Banco Central tinha proibições. Se chamava não pode. Nada podia. Não podia ter talão de cheque, não podia cobrar imposto, não podia ter agência. Era um negócio meio romântico, o Cooperativa de Crédito. Mas o sucesso foi tão grande que o presidente das cooperativas, da OCESP São Paulo, meu amigo Américo Tume, um bom amigo há mais de 50 anos, foi lá, viu e falou: rapaz, isso aqui tem que ser multiplicado. Isso aí pelo Estado de São Paulo, com um grupo que foi criado, e criamos mais 16 cooperativas de crédito rural em 2 anos e uma central no Estado. O presidente da OCB ficou encantado com aquilo, mas isso a nível nacional. O grupo foi pelo Brasil, criando cooperativa de crédito, e em cada estado uma central, e juntamos toda a central, mas precisa ter um banco cooperativo. Então, aquele era o grande problema. O crédito precisa ter um banco. E aí a minha luta foi criar um banco cooperativo. Eu acabei virando presidente da OCB, por causa dessa missão toda, do tempo da Constituinte. E nós conseguimos inserir na Constituição brasileira um artigo que dá igualdade de condições
a cooperativa de crédito no sistema financeiro. E com isso foi possível criar os bancos cooperativos, o que me levou a ser presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, com sede em Genebra, na Suíça, e a visitar o mundo inteiro. Acabei visitando 79 países do mundo inteiro, cooperativa agrícola, de crédito, de consumo, todos os tipos, e os bancos cooperativos que nós criamos depois disso, dessa longa viagem. Então, eu diria para você que a maior dificuldade que eu tive na vida profissional, Cacheta, foi encontrar os mecanismos para criar crédito rural. Hoje, as cooperativas de crédito brasileiras já respondem por 25% do crédito brasileiro. 25% em tão pouco tempo. Então, foi uma grande caminhada com êxito positivo. Agora, na política partidária, a conversa é um pouco mais difícil, eu não tenho muito prazer de falar sobre isso, Cacheta, mas eu fui ministro da Agricultura do presidente Lula, o primeiro mandato do presidente Lula, que era um mandato inovador e tal, e eu não era, digamos assim, muito simpático ao partido, digamos assim, né? Eu era um agricultor da região de Jabuticabal e Guariba. Como é que um agricultor ser ministro de um governo que pretendia ser um pouco mais para a social? Mas o cooperativismo é que me deu essa, digamos, aval para o Ministério da Agricultura. Então, eu tive muitas dificuldades políticas para cumprir o que eu desejava. Eu queria, naquela época, meu sonho, então, Cacheta, como você falou, eu já tinha sido presidente da OCB, tinha sido presidente da Sociedade Rural Brasileira, tinha fundado e presidido a ABAG, fundado e presidido o COSAG da Fiesp, e eu tratando das pessoas que você citou aí, que eu conhecia os problemas e tinha uma ideia de soluções. Então, eu queria, como ministro, resolver aqueles problemas todos, né? E preparar a agricultura do futuro, mais competitiva e mais sustentável para o Brasil. E eu tive um problema louco, porque foi em 2003, fiquei em 2003, de janeiro de 2003 a agosto de 2006, 3 anos e meio. Mas já em 2004, aconteceu uma seca muito grande, não havia seguro rural direito, então houve um desastre financeiro em 2005, 2006. Além disso, apareceu a fitosa no Mato Grosso do Sul e no Paraná, que foi um strike no comércio agrícola mundial brasileiro de carne, perdemos mercados em mais de 50 países. Então, eu tive muitas dificuldades, seca, falta de dinheiro, aquela coisa, e tinha que administrar muitas essas crises, de modo que eu não tive toda a energia por cuidar da estrutura do futuro. Mesmo assim, Cacheta, eu contei de uma forma interessante com a Frente Parlamentar da Agropecuária. A Frente Parlamentar da Agropecuária era contra o governo do PT, mas era a favor do ministro do PT. Então, era uma coisa meio kafkiana. Mas com esse apoio, eu consegui fazer o seguro rural. A primeira coisa que eu fiz foi criar a lei do seguro rural. Depois eu fiz a lei da biossegurança. Naquele tempo era proibido plantar transgênio no Brasil, era proibido por lei plantar transgênio. Mas tinha gente plantando ilegalmente. Então, eu fiz uma lei da biossegurança que modernizou o programa e as coisas avançaram. Hoje o Brasil tem 90% de transgenia em soja, milho, algodão, etc. Permitiu um crescimento explosivo da produção. Fiz a lei também dos orgânicos, que foi a outra face da mesma moeda. Fiz a lei que criou os títulos do agronegócio, o CRAS, DCA, que já representam hoje 60% do financiamento brasileiro. Então, eu também criei o biodiesel, né, que era a imagem e semelhança do etanol, criamos lá o biodiesel, para dar uma alternativa a produtores de oleaginosos como soja, palma, sebo bovino, etc. Também criei os aditivos agrícolas, porque eu fiquei conhecendo como ministro da Agricultura os aditivos agrícolas dos Estados Unidos, da Holanda, da França, que estavam no Brasil há muito tempo e ninguém nem sabia. Então, eu criei aditivo agrícola brasileiro, que mexeu muito com a imagem brasileira lá fora, melhorando a nossa condição lá fora. Então, a Embrapa desenvolveu a negócio da integração no Lavoura Pecuária Floresta, e eu fiz um plano e lancei a integração em 2005, e hoje, 17 anos depois, já tem 15 milhões de hectares com integração no Brasil. É uma tecnologia que melhorou sustentavelmente a agricultura brasileira com um sucesso gigantesco. Enfim, criei também o sistema de rastreabilidade bovina, tendo em vista a exigência internacional.
Enfim, eu fiz algumas coisas, reformei a Embrapa, reformei a Conab, reformei a Enemet, reformei as instituições ligadas ao Ministério da Agricultura, para exatamente, Cacheta, dar uma expectativa de uma estrutura para o agro muito bom. Eu dizia naquela época que o Ministério da Agricultura era um Fusquinha e o agro era um Mercedes-Benz. Então, não tinham que aproximar os dois para que o Estado ajudasse e não atrapalhasse o agro a crescer. E alguma coisa deu certo. Hoje os bancos cooperativos também foram feitos naquele tempo, estimulando o cooperativa de crédito. Então, essas coisas todas que aconteceram naquele período permitiram algum sucesso para o agro brasileiro. Agora, eu acho, Cacheta, que eu fiz mais ou menos metade do que eu queria fazer. A outra metade a política não permitiu que eu fizesse. Ok. Bom, Roberto, como já foi dito aí, é um enorme prazer poder conversar aí com você, né? Uma pessoa de bem com a vida, né? Uma pessoa animadíssima, né? E que é reconhecido nacional e internacionalmente, né? Como profissional, né? Pela sua competência profissional, mas que tem outras qualidades, né? E algumas dessas qualidades que extrapolam o profissional, e eu já vi isso ao vivo, né? O Roberto, para quem não sabe, é um exímio cantor, né? E contador de causos, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como que essas habilidades aí surgiram, né? Qual o segredo para que essas habilidades, de fato, atraiam multidões interessadas aí, Roberto? Não sei. Eu suponho o seguinte, quando eu era criança, eu morava na fazenda. Morei na fazenda até ir para o ginásio colegial, né? E os meus pais adoravam música. Então, tinha uma vitrolona, aqueles discões enormes, assim, de 78 rotações e tal. E os meus pais adoravam música. E quase todas as noites a gente ouvia música em casa, né? Minha mãe era italiana, gostava muito de arte, minha mãe era uma exímia pintora, era uma artista, minha mãe. E a gente ouvia muita música. E eles gostavam muito de artistas internacionais. Brasileiros também, claro. Então, em casa imperavam Silvio Caldas, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Dick Farney, aquela extraordinária Ângela Maria, Elisete Cardoso. Então, a gente ouvia muita música brasileira, mas os meus pais gostavam muito de um cantor americano chamado Nat King Cole, que já morreu há muitos anos, e que me inspirou muito, né? Um francês chamado Charles Trenet, assim como Edith Piaf, e um cubano, naturalizado mexicano, que era o maior cantor de boleros do México, chamava Gregorio Barrios, e um chileno, que chamava Lúcio Gatica, que cantava também boleros e tal. Então, esses cantores, todas as noites invadiam a nossa casa. Eu, desde os 4, 5 anos de idade, ouvindo música, não entendia o que eles estavam falando, tá certo? Não entendia nada que estavam dizendo lá. Mas o som das palavras foi ficando, né? E a minha mãe gostava de ouvir Tito Schipa, Dino Servi, Nila Pizzi, cantores italianos. Então, essas línguas, o espanhol, o italiano, o francês, o inglês, foram misturando o meu miolinho precário e foi incorporando aqueles sons todos. Quando eu fiz o ginásio, no meu tempo de ginásio e colégio, Cacheta, não sei no seu tempo como é que era, mas no meu tempo tinha aula de francês, inglês, espanhol e latim, né? Então, essas músicas todas, aí eu comecei a entender o sentido das palavras e a cantarolar essas coisas e tal, e fui entrando. Em Piracicaba, fazendo agronomia, nós tínhamos amigos que tocavam violão, seresteiros, piano. Na minha república, tinha um rapaz que tocava piano. Eu tinha um pianinho pequeno lá, então fazia muito seresta de piano.
E era uma coisa interessante, porque para pôr o piano na caminhonete de noite, todo mundo queria. Mas para tirar o piano de madrugada, ninguém queria ajudar. Era duro, rapaz. Para pôr, todo mundo ajudava. Para tirar... Então, a gente fazia as noites com piano, violão, cantando, e aquilo foi me envolvendo nessa questão da boemia, né? E com o tempo, eu fiz um conceito que a minha mulher, a mãe dos meus filhos, que era agrônomo também, a Heloísa, que era agrônoma, foi em Piracicaba também, achava que era um pouco de cabotirismo da minha parte. Mas eu disse o seguinte, o ser humano é um bípede em permanente contradição. Por quê? A gente passa a vida inteira pensando em segurança. Quer ter tranquilidade e ter segurança na velhice, né? Então, você pensa que a felicidade é a liberdade. A liberdade é a grande razão da felicidade. Então, todo mundo trabalha, fazer um pé de meia, garantir uma aposentadoria, para ter liberdade na velhice. Então, você pensa a vida inteira em liberdade, mas você passa a vida inteira fazendo regra, estatuto, lei, norma, para capar a liberdade. Então, eu digo que o ser humano é uma contradição ambulante. Sonha com a liberdade e corta a liberdade todo dia. E, andando pelo mundo inteiro, esses 79 países que eu fui, cacheta, eu cheguei à conclusão que a única pessoa, homem ou mulher, livre, é aquele que não sabe que é oração e que não quer saber, que é o boêmio. O boêmio não quer saber se é de noite, de dia, que ele quer a liberdade da boemia. Então, a boemia, na minha concepção, é a confraria universal da liberdade. Pois bem, com esse instrumental, digamos assim, teórico, né, eu acabei me envolvendo em muita música no Brasil, cheguei a gravar um CD lá atrás, cantando músicas americanas, francesas, mexicanas, italianas, enfim. E aí, essa coisa correu, essa notícia por aí fora. Então, onde eu ia, compreendendo o CB, ou até antes, nos lugares, tinha muita música. E aí, quando eu entrei na OCA, que é a Organização das Cooperativas da América, e passei a andar pelos países da América Latina inteirinho, todos eles, pra você ter uma ideia, o único país do continente americano que eu não conheço é Belize. Os outros foi todos eles, todos. E alguns insulares também, como Cuba, como República Dominicana, etc. Mas, enfim, eu ia, e as pessoas que tinham me conhecido aqui no Brasil, Roberto, então, tinha uma coisa engraçada. O ministro Iris Rezende da Agricultura, quando não havia o Mercosul ainda, 1990, aí não tinha o Mercosul. Mas os países do Mercosul estavam ensaiando uma composição entre si, e houve uma reunião em Buenos Aires de ministros da Agricultura do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e Brasil, os 6 países. E o ministro Rezende, que era meu amigo, ele mexia com... Ele era o homem fazia... como é que chamava aquele negócio? Grupo produtor para fazer casa, mutirão. Fazia mutirão de casas populares em Goiânia, em Goiás. E eu dizia para ele que o mutirão é a cooperativa informal e a cooperativa é o mutirão formalizado. Então, nós tínhamos uma relação fraterna, defender as mesmas coisas. Então, ele falou, Roberto, vai ter uma reunião em Buenos Aires, de ministro da Agricultura do Cone Sul, da América do Sul, e eu não falo espanhol. Eu era presidente do CB e da Frente Ampla da Pecuária Brasileira, e se fosse comigo para me ajudar lá. Então, eu fui com ele, trabalhei muito, ajudei bastante. Falei, mas era meu aniversário. Falei, eu vou, mas com uma condição. É meu aniversário, não vou estar lá para ser aniversário, eu quero ir ouvir um tango. O senhor vai comigo ouvir um tango. Então eu vou e tal. E tinha mais gente, o Paulinelli, o Flávio Menezes, tinha um grupo de pessoas que ele levou para esse reunião. E, de fato, na noite que era meu aniversário, nós fomos a um cabaré argentino chamado Viejo Almacén, Armazém Velho, que era o maior centro de tango turístico que tinha em Buenos Aires naquele tempo. E estava lá, batendo papo, jantando antes do show. Entrou o maior bandeonista de todos os tempos, chamado Ernesto Baffa, já aposentado, já um senhor, já um argentino, 1,90 m, um homem bonitão, forte. Entrou com umas moças e tal, e eu falei para o ministro Iris, aquele é o Ernesto Baffa. É? Quem que é? Não, então. Queria conhecer ele. Eu fui lá, chamei o Ernesto Baffa, ele veio na mesa,
e a esposa do Willis falou: por que o senhor não toca para nós um tango? Eu falei: não, eu estou aposentado, não toco mais. Além disso, para tocar, só tem alguém que cante. Eu não canto, só toco bandoneon. Não, mas o Roberto canta. Então, ele me chamou, fomos ao palco e ele tocou El Dia Que Me Queiras. Eu cantei El Dia Que Me Queiras com Ernesto Barros. Está no meu currículo isso aí, viu, Cacheta? E aí, o Willis Rezende me botou a apelido de 2 em 1. Ele falava: esse baixinho aqui é bom para de dia e bom para de noite. Trabalha e faz boemia também. E aí quando fui andar pelo Mercosul, depois pela Bengatina, esse negócio virou uma... Aonde eu chegava, tinha a turma do basquete, do trabalho duro, e tinha que trabalhar muito, né? Do cooperativismo, né? E à noite tinha a turma da boemia. Então eu servia para os dois. Resultado: nunca mais dormi. Até hoje tomo 4 horas por noite e está bom demais. Acostumei. Bom, Roberto, acho que a gente teria que fazer diversos programas aí para pegar um pedacinho só da sua história, mas mais uma vez eu gostaria de registrar o agradecimento aí pelo seu tempo, pela sua vontade aí de compartilhar, né, todas essas histórias inspiradoras de vida, e nós tentamos oferecer um simples reconhecimento aí aos entrevistados, e normalmente eu estaria encaminhando esse livro aqui, que é de minha autoria, e que você já tem, né? Eu sei que você já adquiriu. Então, eu tomei a liberdade de substituir esse livro por outro aqui, que eu não sei se você tem, que é a Mulher, a Força do Agro, o volume 2. Já foi encaminhado por correio para você. Espero aí que faça um bom uso aí. E de novo, né, eu tenho certeza, né, que a sua história de vida vai ainda se multiplicar como uma inspiração aí para uma série de outras pessoas que ainda não foram tocadas, outras pessoas que não tiveram a oportunidade aí de te ouvir. Então, para encerrar, eu gostaria de saber se você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que eventualmente queiram fazer contato com você, ler mais sobre a sua história. A minha mensagem, Caixa, se me permite, é isso. Esse é um tema que o povo brasileiro tinha que incorporar. Não é o agricultor. Se o Brasil for campeão da segurança alimentar, não é o produtor rural ser o campeão da segurança alimentar. É todo mundo. Porque quem produz trator, equipamento, fertilizante, defensivo, semente, crédito, seguro, é a cidade, as empresas da cidade. Então, todo mundo trabalha no mesmo objetivo. Então, é imperioso trabalharmos todos juntos por uma estratégia que permita ao Brasil ser o campeão mundial da segurança alimentar. E, portanto, campeão mundial da paz. Não haverá paz onde houver fome. Eu tenho até um livro publicado, no tempo que era titular da cátedra, Luiz de Queiroz, aí com vocês, Acheta, chama Agro é Paz. Então, a minha mensagem é essa. Se nós temos uma oportunidade real de transformar o Brasil no campeão mundial da paz, não podemos jogar fora essa oportunidade. Roberto Campos, velho Roberto Campos, dizia: o Brasil não perde uma oportunidade de perder a oportunidade. Acho que essa que está oferecida agora a nós, temos que agarrar com as duas mãos e transformar o Brasil, para os nossos filhos e netos, para os nossos netos, né, no grande campeão da paz. Cacheta, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição sempre, viu? Sempre estou à disposição. Grande abraço. Nós que agradecemos mais uma vez, viu, Roberto? Tenha certeza disso. E para você que quer continuar acompanhando o nosso IAI Talk Show e receber informações aí sobre as temporadas e os entrevistados, cadastre-se em nossa lista de e-mails através do nosso site e não deixe também de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações.
Quero agradecer mais uma vez a nossa parceira, a Taxo Agroambiental, que patrocina essa produção, e ao apoio da Gisbrems. Tá? Até a próxima.